estou aqui porque eu não sei se eu quero. Ou eu não quero, eu já ouvi, eu não quero ter filhos. Mas eu sei que esta decisão pode mudar ao longo do tempo. Então, de fato, a gente começa com a idade. Então, a idade, né, na consulta acaba sendo uma informação extremamente relevante e a gente ainda utiliza como parâmetro os 35 anos. Quando a gente pensa em congelamento de óvulos, o recomendado é que até os 35 anos a gente ofereça esta possibilidade para a paciente. Olá, eu sou Gabriele Tigre, sou médica ginecologista, especialista em ginecologia minimamente invasiva e essa é minha amiga Lívia Cisneiros, ginecologista com abordagem funcional integrativa. E esse é o Reconecta. Bem-vindos ao Reconecta. Esse é um espaço para transformar conhecimento em bem-estar e te ajudar a cuidar da sua individualidade. Hoje nós vamos falar sobre um dos temas que mais permeiam os nossos consultórios, meu e de Gabriele. Um dos temas que mais traz angústia e ansiedade às mulheres da nossa geração, que é a fertilidade. E o porquê de a infertilidade estar crescendo tanto. Nossa convidada é a doutora Isa Rocha, que eu tenho uma imensa felicidade de trazer. Ela é ginecologista, especialista em reprodução humana e ajuda muitas famílias a realizarem o sonho de formarem a sua própria família. Isa, muito bem-vinda. Eu queria agradecer, antes de tudo, você que me atura desde a residência médica até hoje, porque a gente tem muita paciente em comum, como paciente também. Então, eu queria que você falasse um pouco assim, da sua especialidade e de que forma a sua atuação dentro da ginecologia tem transformado tantas vidas, tantas famílias. Bom, eu queria agradecer imensamente as duas queridíssimas. Gabriela, eu estou tendo o prazer de conhecer pessoalmente, mas a gente também já trocou muitas pacientes. E Lívia é uma querida. É engraçado que hoje eu vejo mulheres empoderadas e super profissionais, mas eu vi crescer e é um orgulho, assim, dá um prazer ver vocês tão responsáveis, tão éticas, tão sérias na profissão. Parabéns, viu, meninas? E mais uma vez agradeço o convite. Eu trabalho com reprodução humana, basicamente, sou ginecologista de formação e trabalho ajudando a construir famílias, mas, na verdade, hoje não é só infertilidade, né? Então, quando a gente fala de medicina reprodutiva, o tema hoje é muito mais amplo. Então, existem pessoas que não sabem nem se querem ser mães ou pais, constituírem essas famílias. E essa dúvida também acaba fazendo essas pessoas nos procurarem, né? Para tentar preservar a fertilidade, para que no futuro eles possam aí utilizar, né, dos seus gametas que estão guardados. Então, a medicina reprodutiva faz esta investigação, mas trabalha também um pouco com a prevenção da infertilidade. Então, a gente atende pacientes, mulheres, casais homoafetivos, pessoas que querem maternidade solo ou paternidade solo, casais hétero. Então, é um público realmente bastante diverso. É também muito estigmatizante, então, infelizmente, a infertilidade ainda é um tema que as pessoas não gostam de falar, porque acham que é um quadro de impotência, né? Então, eles se sentem envergonhados de falarem que eles não estão conseguindo ter filhos. Então, a gente precisa, sim, divulgar mais esse assunto e é uma excelente oportunidade, né, de estarmos aqui para conversar um pouquinho sobre isso. Então, além do básico da investigação, do tratamento inicial, a gente faz os tratamentos de alta complexidade, como fertilização in vitro, investigação genética dos embriões para rastreio de embriões saudáveis, enfim, é algo muito amplo mesmo. Isa, é muito bom ter você aqui. Sempre admirei muito o seu trabalho e conversar sobre esse tema tão importante que faz com que vários casais, várias pessoas se sintam angustiadas no seu momento de decidir o seu futuro reprodutivo. É algo que realmente me traz muita alegria. E
permeando esse mundo que a gente percebe que cada vez mais é diverso realmente. As famílias são diversas, os desejos de construir famílias são diversos, o momento está cada vez mais diverso realmente, porque assim, as mulheres, elas não são só mais criadas para constituir famílias. As mulheres, elas estão indo para o mercado de trabalho, elas já foram, na verdade. Nós somos essas mulheres que estão no mercado de trabalho, que nos apaixonamos pela nossa profissão, que nos dedicamos, entregamos o nosso melhor. E a maternidade vem aí como elemento, diria que, atrapalhar um pouco esse momento profissional. Né? E acho que essa consciência, essa busca de equilíbrio entre a maternidade e a profissão tem feito com que as pessoas estão atrasando cada vez mais seu momento de engravidar. E assim, eu queria trazer, né, para quem está ouvindo a gente, o conceito de infertilidade, que é algo muito básico. Como ginecologista, a gente sabe o básico mesmo desse momento, que seria aquele casal que tenta engravidar com relações sexuais frequentes. Essa relação sexual frequente, leia-se por 2 a 3 vezes por semana, e está tentando engravidar há 1 ano e não consegue naquelas mulheres abaixo de 35 anos. Para as que têm mais de 35 anos, a gente tem uma tolerância de 6 meses. E para você, como especialista da área, né, da reprodução humana, o momento de procurar o fertileuta é nesse momento, após esse período, ou as mulheres, os casais, as pessoas que desejam engravidar, elas têm que se antecipar quando pensam em ter filho, quando planeja seu futuro reprodutivo, sua vida, em que momento ela tem que procurar ajuda especializada? Perfeito. Só um adendo, mais recentemente a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva introduziu pessoas que querem ter filhos como os homoafetivos nesse critério aí, né, de diagnóstico de infertilidade. Quando eu falo de infertilidade, na investigação, é óbvio que existem dados que são mensuráveis. Então, essa é a grande questão. A gente consegue avaliar qualidade seminal, a gente consegue avaliar muito, né, da anatomia feminina, mas existem dados que não são mensuráveis, como a qualidade do óvulo. Então, para avaliar a função ovariana, a função ovulatória, é muito mais subjetiva. Então, a gente tem dados muito mais indiretos de análise. Então, quando a paciente vai achando que sua saúde está totalmente plena, pode ser que haja aí um mascaramento desta infertilidade. Vou dar um exemplo. Aquela mocinha de 30 anos que faz uso de pílula contraceptiva contínua, ou então um dispositivo hormonal e ela sequer menstrua. E para ela está tudo ok. Então, ela não consegue nem conhecer o seu ciclo menstrual. Então, isso é meio que deixado de lado. Ela faz exames de rotina anualmente. Pode ser que seus hormônios estejam até baixos, os ovários um pouquinho bloqueados, com poucos folículos. E aí o ultrassonografista ainda comenta, não, com você está tudo ok. Seus ovários estão assim porque você está bloqueada com um anticoncepcional. E aí ela fica despreocupada, vai postergando. E aí, quando vem, de fato, a vontade e a liberação para a maternidade, essa paciente começa a apresentar dificuldade. Quer seja por vou aqui, né, elocubrar situações, cenários. Uma possível falência ovariana, insuficiência ovariana precoce, né, antes do tempo adequado, ou mesmo uma má qualidade, um envelhecimento ovariano, né, mais antecipado do que o habitual. E aí, por exemplo, qualidade ovocitária. Como que a gente mede? Não tem como. Então, a gente vê o homem fazendo uma coleta seminal, os espermatozoides são analisados. O biomédico vai lá e me dá dados bem objetivos sobre a qualidade do seu espermatozoide, do espermatozoide do homem. E a mulher? Eu tenho que tirar um óvulo, pôr para fecundar, para a gente saber se o desenvolvimento embrionário está ok ou não. Então, às vezes, é uma caixinha de surpresa. O recomendado, então, Gabriele, como você falou, é a gente ter esse acompanhamento ginecológico de rotina, mas exames laboratoriais, por exemplo, se essa paciente puder lançar mão, o ideal é que ela esteja sem o bloqueio
do contraceptivo hormonal. Tá, ela não quer ou ela não pode, por outras questões, suspender aquele método contraceptivo naquele momento. Isso eu falo mais o contraceptivo de de depósito ou contraceptivo oral mesmo, mais até o combinado do que o só de progesterona. E se ela puder suspender, se ela puder parar o oral combinado, que ela faça isso pelo menos uns 3 meses antes para fazer a dosagem hormonal. Se não, a gente vai pelo menos alertando essa paciente. Vamos fazendo esta análise de tempos em tempos para ver se há uma mudança significativa no período, enfim, né, ao longo do tempo, para a gente não perder este tempo ideal de se orientar, na verdade. Não é que ela vai ser forçada ou antecipar seus planejamentos reprodutivos, mas ela vai ser melhor orientada quanto à possibilidade do congelamento de seus gametas no momento mais adequado, né? Eu acho, Isa, assim, que é uma questão até educativa para a gente, enquanto ginecologista que não faz reprodução, que a gente comece a trazer o tema fertilidade. Porque não é tão falado, né? A gestação parece ser algo muito natural, e né? Mas a gente vai conversar aqui, né, durante esse episódio sobre comportamentos e mudanças, né, que têm atrapalhado a fertilidade da mulher. E, assim, uma coisa que a gente não pode deixar de ter em mente é que a idade é o fator determinante, né? Assim, eu acho que é o principal fator quando a gente fala em fertilidade, qualidade de óvulos, é a idade. Então, eu tenho, né, o hábito, assim, e especialmente se a paciente tem endometriose, a gente já começa a falar disso antes até, né? Mas, assim, passou de 30 anos, a gente já começa a trazer esse assunto para a mesa. Só para que vocês entendam, para a gente conseguir gestar, a gente precisa de gametas, né? Óvulo bom da mulher, espermatozoide bom. Então, a gente não pode deixar o parceiro fora, né, dessa investigação. A gente precisa ter uma anatomia, útero normal. A gente precisa de trompas pérvias. Então, tudo isso tem exame para ser avaliado. Mas, uma coisa que a gente... Ainda que você tenha tudo isso bonitinho, tudo isso ok, e a gente atrasa por conta dessa mudança cultural da mulher no mercado de trabalho, né, e a gente vai atrasando cada vez mais essa decisão de maternidade, né, se quer, não quer, ou quando que vai querer, né? Então, acho que, não sei se para você isso também é importante, ou se é diferente dentro da reprodução, a questão da idade. Qual a idade em que a gente nota realmente uma queda da qualidade desses óvulos? Lembrando que, gente, a gente nasce com todas as nossas ovogônias ali, né? A gente nasce com o nosso pool de folículos e vai perdendo ao longo da vida. Na primeira menstruação ali da mulher, a gente tem em torno de 500 mil, 600 mil folículos para ovular, né? E vamos perdendo a cada ciclo. Então, a gente realmente tem, não gosto muito desse termo, mas um prazo de validade, em termos de fertilidade. Então, qual é a idade, Isa, que você nota que as pacientes começam a aparecer mais no seu consultório com dificuldade para engravidar? Então, eu brinco, Lívia, que o ginecologista acaba sendo um pouco psicólogo, né, da paciente. Então, a gente tem que se preocupar com isso. Então, quando a paciente chega, você pensa em ter filhos, qual é o seu sentimento em relação à maternidade? Porque eu já eventualmente eu atendo paciente e falo assim, doutora, eu estou aqui porque eu não sei se eu quero. Ou eu não quero. Eu já ouvi, eu não quero ter filhos. Mas eu sei que esta decisão pode mudar ao longo do tempo. Então, de fato, a gente começa com a idade. Então, a idade, né, na consulta acaba sendo uma informação extremamente relevante e a gente ainda utiliza como parâmetro os 35 anos. Quando a gente pensa em congelamento de óvulos, o recomendado é que até os 35 anos a gente ofereça esta possibilidade para a paciente. Mas isso eu estou falando daquela paciente super saudável, com uma reserva de folículos adequada. Então, você pega paciente com hábitos de vida não tão adequados, paciente com obesidade. Só para vocês terem ideia, sábado eu fiz uma avaliação de uma paciente, colega até, que ela disse que tinha um antimileriano baixo, e ela já estava pensando em congelar os óvulos. Perdeu 13 quilos
E a avaliação hormonal dela, que mais adiante a gente vai falar, né? Que o hormônio antimileriano praticamente dobrou. Então, isso acontece com todo mundo? Não sei, não dá pra gente dizer que foi esta mudança nos hábitos alimentares, né, no estilo de vida dela, mas, de fato, a gente sabe que existem fatores ambientais aí que acabam influenciando significativamente. Então, no geral, são os 35 anos, mas a gente tem que se atentar para aquele público que não segue este padrão, esta regra aí de saúde, né? Então, quando a gente fala de exames, de estilo de vida, acho que acaba, né, impactando bastante a obesidade e, enfim, outros nutrientes aí, outras questões que a gente acaba utilizando, né? Poluentes, enfim. A gente tem o público que tem o maior risco, né, de dessa reserva cair antes, né? Então, mas assim, a idade realmente que a gente liga todas as antenas é a idade de 35 anos, porque os estudos mostram uma queda mais íngreme ali, né? Mais Exato. Montanha-russa mesmo da quantidade e da qualidade dos óvulos. E eu tenho feito exatamente isso que você sugeriu, Lívia, que é chegar com 30 anos. Eu estou tentando até fazer um pouco antes. Porque eu acho que de 30 a 35 são 5 anos, só que são 5 anos que tudo acontece na nossa vida. Não sei se vocês têm essa percepção. Perfeito. Nos meus 30 aos 35, minha vida foi esse momento, esses 5 anos. Então, acho que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Talvez a gente trazer essa reflexão quanto antes na vida dessas mulheres é importante. E, assim, às vezes a gente chega num momento que ela ainda nem pensou sobre o assunto. E eu faço muito isso, principalmente naquelas que têm diagnóstico de endometriose, ali entre os 20 e 30 anos. Porque, assim, a gente sabe que a endometriose pode impactar negativamente. Não é sinônimo endometriose de infertilidade. Mas se você tem o desejo de ter filhos, eu acredito que, assim, pense sobre o assunto. Não estou querendo pressionar ninguém, não estou obrigando ninguém a tomar uma decisão no momento inadequado. Mas tenha sempre uma anteninha ligada. Eu acho que ter essa percepção pode mudar desfecho. E, para mim, o que me motivou a ter filho foi justamente ter no meu consultório cada vez mais mulheres jovens com infertilidade. Eu me senti pressionada, eu quero ser bem sincera, porque assim, são pessoas muito próximas, idades próximas, estilo de vida às vezes próximos, que têm infertilidade de causa às vezes inexplicada, e aí você fala, meu Deus, o que eu posso fazer para favorecer, o que eu posso controlar? A gente não pode controlar nada às vezes, mas a idade a gente tem certeza que é um fator determinante. Então, se organizar nesse sentido, vale a pena. E oferecer a possibilidade do congelamento, porque eu acredito no congelamento de óvulos como uma libertação desse relógio biológico. Não é sinônimo que você vai precisar desses óvulos, não é sinônimo de... É um seguro, né? A gente não quer utilizar, mas que ele esteja lá, né? Para que se a gente precisar... Exatamente isso. Eu acho que oferecer desse formato, para mim, é a melhor configuração. Para você, Isa, você percebe que as mulheres têm se tornado cada vez mais inférteis. Você percebeu que tem um motivador para isso. Estilo de vida, como você disse, é importante, mas é isso realmente que a gente pode fazer como dever de casa quando a gente pensa em ter filhos? Eu acho que a gente vive um momento de excessos, sabe? Tanto no excesso, no estilo de vida ruim, mas às vezes um excesso de medicamento, um excesso de drogas, um excesso de anabolizantes, quer seja pelo homem, quer seja pela mulher. Então, esses excessos podem, sim, antecipar a dificuldade, né, de engravidar. Então, antigamente a gente tinha um estilo de vida muito mais saudável. Aquele alimento a gente buscava do campo, que não tinha muito agrotóxico. Então, a gente comia o que a gente produzia. Hoje é tudo industrializado, é tudo muito cheio de drogas. A gente utiliza muito substâncias que podem, sim, prejudicar as nossas células. Então, imagine, como Lívia falou, a gente já tem os nossos gametas dentro do nosso organismo desde antes do nosso nascimento. Então, pessoal, é aquela palavra que a gente utiliza tanto na medicina reprodutiva, a epigenética, né? Então, é a influência do meio na nossa genética. Então, a epigenética é tão forte que é capaz de atitudes, de padrões da gestante
influenciarem no feto. Então, começa desde aí. Então, se você pensar que esse feto, esse bebezinho que está no útero da mãe, já está sofrendo impacto com os hábitos da gestante, então imagine ao longo aí de 30, 35 anos. Então, são células que estão dentro do nosso organismo e o organismo pode estar inflamado. Então, além de agredido por N substâncias aí, é um organismo que pode estar inflamado, quer seja pela obesidade ou pelo seu dia a dia aí, que é a endometriose. Então, o que é a endometriose? É uma doença inflamatória. Então, se é um corpo todo inflamado, como que este óvulo inflamado vai ter o mesmo potencial de gerar um embrião bom, saudável, que uma paciente que tem um estilo de vida totalmente diferente, com células boas, né, com gametas jovens e saudáveis, né? Então, é impossível. Então, a gente tenta realmente buscar pontuar essa paciente que, além da idade, né, otimizar a idade, mas tendo alguma patologia que antecipe essa busca pelo congelamento de óvulos, né? Então, a paciente de endometriose, por exemplo, ela certamente deve ser, sim, orientada quanto à possibilidade de tentativa de preservação da fertilidade, porque isso só pode ser que só piore ao longo da vida. Claro que a gente tem algumas estratégias aí para tentar melhorar, mas é uma doença inflamatória, né? Eu vejo, assim, o fenômeno do aumento da infertilidade, é claro, né? Isso já é até mensurado. E eu vejo assim como algumas causas. Uma delas é justamente a mudança social do papel da mulher na sociedade, né? Decisão de engravidar mais tarde, e aí a gente já entendeu que a idade é determinante para a qualidade dos óvulos. Depois a gente tem a questão do uso de anticoncepcional muito precoce. Às vezes a menina tem acne, é prescrito, ou por outros motivos, e ela usa ali da adolescência dos 12 anos até a hora que ela decidiu engravidar com 30 anos, e aí ela descobre que ela tinha algum problema. Endometriose, síndrome dos ovários policísticos. Então, essa é uma questão, e sem sombra de dúvidas, é o estilo de vida, né? Os ovários são um ambiente de extrema atividade metabólica, né? É o órgão, depois do músculo cardíaco, né? É o órgão que tem mais mitocôndrias, que é o local onde a gente produz hormônios na mitocôndria, produz energia, né? A gente faz detoxificação, enfim. Então, é um órgão extremamente ativo e vulnerável a tudo que a gente vive, desde a época que estávamos na barriga da nossa mãe, né? Então, a epigenética realmente, esse conhecimento da epigenética, acho que é extremamente libertador, porque a gente começa a entender as questões modificáveis. Idade eu não posso mudar, mas eu posso mudar o meu estilo de vida. Eu posso oferecer um ambiente, num organismo menos inflamado, né, para que esse ovário não envelheça tão rapidamente. E se a gente pudesse enumerar aqui as causas, né, de aumento de estresse oxidativo, que é esse ambiente mais inflamatório e que leva ao envelhecimento ovariano, eu levantaria aqui, sem sombra de dúvidas, a privação de sono, né, que tem sido cada vez mais assim, a gente quer produzir à noite, né, o dia ficou curto para tantas demandas. Então, a gente tem os trabalhadores noturnos, nossos colegas, então, né, médicos, enfermeiros, mas, enfim, tantas outras atribuições, o porteiro, enfim. Muito antes de falar de fertilidade, a gente já sabe que não dormir aumenta risco de doença cardiovascular, né, de doenças neurodegenerativas e vasculares. E isso acontece no ovário também. A gente tem que entender que está dentro aqui desse organismo. Então, o envelhecimento ovariano também é acelerado por privação de sono, porque a gente não produz adequadamente a melatonina, que é um hormônio extremamente antioxidante. Não sei se você pratica isso, mas eu li em alguns trabalhos assim que ainda não foram publicados, até o uso da melatonina dentro do folículo ali, como forma de melhorar a questão antioxidativa, enfim. Então, eu colocaria o sono, o sedentarismo, né? O ganho de peso, né? A prevalência hoje de sobrepeso e obesidade é mais que 60%, e é um ambiente inflamado, né? E o estresse, né? O ciclo, eu explico para meus pacientes assim, que o ciclo, a gente chama de ciclo menstrual, mas menstruar é um negócio muito complexo, é a falha naquele ciclo aquela mulher não engravidou. Então, todo mês a gente é programada para engravidar. Todo mês, um folículo é selecionado e começa a produzir estradiol, que vai preparando o endométrio. A gente, no meio do mês, ovula
esse vai formar uma estrutura, né, uma glândula chamada corpo lúteo, que vai produzir progesterona. E quando esse folículo não foi fecundado, é que a gente menstrua. Né? Então, é um processo extremamente complexo. Então, se eu tenho uma paciente extremamente desregulada do ponto de vista de inflamação ou extremamente estressada, a natureza entende que aquela mulher não está pronta, né, para engravidar. Então, assim, eu tenho outras prioridades. Eu preciso produzir cortisol, eu preciso mantê-la viva e alerta. Então, a reprodução ela é um pouco prejudicada nesse sentido. Então, assim, eu, como médica, né, funcional, integrativa, que tem esse olhar mais integral, vejo o estilo de vida como um grande fator assim, de redução de fertilidade. E a gente ainda tem um segundo problema, Isa, que é nossa vida feminina está envolta a disruptores endócrinos, né? A gente, cosméticos, utensílio de limpeza, enfim. Eu não sei se você tem se você chega a entrar nessa seara com os pacientes, né, de ensinar a limpar um pouco aquele ambiente dela. E, às vezes, a gente tem a surpresa de ver uma melhora ali do antimileriano. Me conta se você já teve caso assim. Eu acho que hoje o médico não é mais o centro, né, da investigação, da doença ou até mesmo do tratamento. Então, existe uma parceria. Eu falo muito isso. Eu tenho que dividir a responsabilidade diante de um cenário com o casal ou com a paciente. Então, os pacientes, eles precisam entender que eles têm um papel fundamental no êxito do tratamento. Então, não adianta medicalizar, né, medicamentar todo o processo. Não vai ter uma pílula milagrosa que vai trazer o êxito, trazer o resultado. Então, eu preciso contar com essa parceria. Então, quando a gente começa falando da anamnese, da consulta, da entrevista, a idade importa, mas a gente começa a entrar na seara do peso, dos hábitos alimentares, do uso de medicamentos, ocupação. Se é uma pessoa estressada ou não, muitas vezes a gente consegue perceber até na consulta, né? Nessa análise, a gente já... Engraçado que às vezes eu tenho casais que... falam assim, fulana usa medicamentos. Eu não. Mas você vê e fala assim, ela está medicada. Ele não está, mas ele precisa. Sabe? É interessante como ele, né? Enfim, um dos dois ali está extremamente em alerta e estressado. Então, eu tento dividir esta responsabilidade, sabe? Porque muitos acreditam que o embrião de ouro colocado dentro do útero já deu certo. E não é só assim, não é só isso. Então, a gente consegue, né, dar um embrião de qualidade, mas esse embrião pode não implantar. E aí é um cenário polêmico e extremamente doloroso e desgastante. Mas muitas vezes também eu tenho pacientes que nem conseguem embrião. Tem óvulo, tem espermatozoide. E quando a gente observa o desenvolvimento embrionário, fica muito claro, a qualidade ovocitária é ruim. Isso pode mudar? Pode, né? É o que a gente tenta. Uhum. Então, eu preciso dividir isso com a paciente. O que podemos fazer de diferente? Né? O que a gente pode tentar melhorar? Vamos fazer um acompanhamento nutricional, vamos fazer atividade física, vamos tentar regular o estresse. Então, isso tudo pode, sim, mudar o cenário da medicina reprodutiva. É importante estar com esse olhar atento, porque a gente lida com expectativa, né? Um casal que quer ter um filho é algo que é grandioso. Então, acho que dividir essas responsabilidades é o caminho mesmo nesse tratamento. Só que, apesar de todas essas questões relacionadas a estilo de vida, a gente se depara com algumas doenças. Eu já trouxe aqui a endometriose. E endometriose não dá para a gente só pincelar rapidinho, porque a endometriose é um mundo. E a gente sabe que é uma doença ginecológica muito comum. Ela comete cerca de 10% das mulheres. E esse número que a gente tem, eu ainda acredito que é maior do que isso, porque é uma doença subdiagnosticada. As mulheres, elas têm uma certa acomodação, elas são acostumadas e é estigmatizado que é comum sentir dor. Então, muitas passam muito tempo da sua vida normalizando a dor no período menstrual, dor na relação sexual e demoram muito nesse diagnóstico. Sem contar que a gente vive um momento de conscientização dos colegas ginecologistas também, para que pense na endometriose, para que investigue a endometriose cada vez mais cedo.
mulheres, elas demoram cerca de 7 anos para ter o diagnóstico. E, às vezes, se deparam no diagnóstico nesse momento de tentar engravidar, em um momento de intensa fragilidade. E a gente vê o tanto que essa demora traz casos gravíssimos de acometimentos pélvicos, pelve congelada, casos assim bem extremos, que a gente vê ali realmente a fertilidade em xeque. A endometriose é uma doença inflamatória. Então, a inflamação que a endometriose causa nessa pelve é algo que interfere na qualidade dos óvulos dessa mulher, na implantação embrionária. Então, realmente, é uma doença que a gente precisa ter muita atenção, muito cuidado quando a gente está lidando com um casal infértil com endometriose. Mas endometriose não é sinônimo de infertilidade. Eu recebo pacientes desesperadas no consultório com o diagnóstico de endometriose. Porque é como se colocasse seu sonho em xeque, né? A sua vida ali está toda resumida naquela doença. E a gente pode fazer muito mais do que só ter o medo da infertilidade. A gente tem uma vida ali, até essa mulher engravidar, de tratamento dessas questões inflamatórias. Então, buscar esse acompanhamento é algo que é realmente muito importante. Eu, como cirurgiã, a gente lida com endometriose, né, na prática, no dia a dia. A gente tem indicações precisas para cirurgia para endometriose, mas nem toda endometriose é cirúrgica. Nós temos estudos que mostram que nem sempre começar com a cirurgia é o melhor caminho, até porque a cirurgia traz uma resposta metabólica ao trauma. É um trauma ali naquela pelve, pode interferir no antimuleriano, na reserva ovariana dessa mulher. Então, sempre, quando eu vou tratar uma mulher com endometriose, eu sempre compartilho com o fertileuta, para a gente entender juntos qual é o melhor caminho para essa mulher. Se é realmente partir para a cirurgia, a estratégia inicial, se é para ir para a FIV, se é para fazer um congelamento antes, tanto de óvulos quanto de embriões. E eu queria que você trouxesse para a gente, Isa, como é para você, né, do lado de lá da fertilidade, o que você geralmente recomenda para suas pacientes? Primeiro cirurgia, primeiro vamos tentar fazer a FIV. É possível, em alguns casos, a gente começar primeiro com a gravidez e depois com o tratamento da endometriose? Perfeito. Tem pacientes que nos procuram também falando assim, tenho endometriose e vim aqui. E eu acho isso bacana, né? Então, a gente agradece cada vez mais esta informação realmente disseminada entre os ginecologistas e até entre as pacientes, né, que se preocupam com a função reprodutiva. Na maioria das vezes, o ideal é a gente vir antes, né? É a gente tentar fazer o congelamento ou pelo menos a coleta dos óvulos ou congelamento de óvulos ou de embriões antes de uma possível abordagem cirúrgica quando tiver indicação. Agora, aquela paciente que vem com uma endometriose controlada, sem uma indicação precisa de cirurgia, mas ela está tendo dificuldade para engravidar, infelizmente, na maioria das vezes, o êxito gestacional ocorre com o tratamento de reprodução assistida. Infelizmente ou felizmente, graças a Deus existem nós, né? Mas aquela paciente que está tentando e não está conseguindo, com idade um pouquinho mais avançada, diagnóstico de endometriose sem indicação cirúrgica, ela tem sim grande chance de engravidar com a fertilização in vitro. Porque um dos motivos principais é você poder tirar este óvulo deste ambiente inflamado. Então, a gente, na estimulação ovariana, na coleta de óvulos, a gente consegue resgatar este óvulo diretamente do ovário e deixa ele no meio artificial, no laboratório, para ter contato com o espermatozoide. Então, ele não precisa cair na pelve, ser agarrado pela trompa, que é também um ambiente que pode ter uma inflamação significativa, e isso pode atrapalhar o desenvolvimento celular, né, a divisão celular deste embrião, e vai cair no útero, que pode estar também inflamado neste momento, para podendo atrapalhar a implantação. Então, a fertilização in vitro vem resgatar este óvulo e a gente otimiza depois este ambiente. Aí a gente pode tentar desinflamar melhor esta paciente para colocar o embrião no momento mais oportuno, né? Muito legal. Você falou, infelizmente, acho que é felizmente, né? Realmente, a gente tem a possibilidade de oferecer a oportunidade dessas famílias, né, se formarem, enfim. E eu acho que esse caminho aí, né, de você preparar a paciente antes da transferência do embrião, né, desinflamar, né, porque até o endométrio de dentro, o tópico, né,
ele não é tão receptivo na paciente que tem endometriose em alguns casos. Uma outra patologia que é muito prevalente, né, na nossa sociedade, de 10 a 15% das mulheres podem apresentar a síndrome dos ovários policísticos, que é também, acho que junto com a endometriose, elas correspondem a, né, mais de 90% das causas de infertilidade. E mais uma doença que está muito associada com o estilo de vida, né? Com resistência insulínica e aumento, né? Então, são pacientes que não ovulam esporadicamente, né? Então, ele tem ciclos anovulatórios. E sem óvulo, a gente não engravida, né? Sem progesterona, a gente não engravida. Então, essas pacientes acabam indo para você também, né? Porque, às vezes, tentam num consultório, né? Uma indução mais simples, enfim. E não tem o sucesso. Essas pacientes chegam para você, quais são os recursos que você tem lá para oferecer para essas pacientes que não conseguirem engravidar de forma espontânea? Eu brinco, Lívia, que essa paciente, eu trabalho também em serviço público, né? Então, eu trabalho em serviço privado com medicina reprodutiva de alta complexidade, mas no serviço público, atendendo pacientes e tentando fazer baixa complexidade, eu brinco que essa é a paciente que eu mais consigo ajudar. Porque é uma paciente jovem, muitas vezes, né? Mais jovem, que chega com um quadro de anovulação e que, se a gente conseguir regularizar ali o seu ciclo, ela volta a ter uma chance normal de gestar. Então, é gostoso, assim, a gente poder contar com a participação da paciente, porque não é só o medicamento que vai trazer o milagre, mas se ela entrar no clima, né, da tentativa de tratamento, do empenho do tratamento, a gente consegue, inclusive, fazer um quadro melhor, mais saudável, mais longo, né, mais duradouro. E isso vai acabar impactando, inclusive, na saúde gestacional. Né? Então, é importante ela ter essa consciência. Ela não precisa só ovular. Doutora, me dê um remedinho para que eu ovule. Eu posso até dar este remédio, mas eu preciso que ela entre na terapêutica também, porque existem outros fatores aí que, se trabalhados, podem levar a uma saúde mais, que perdure, né, por mais tempo, impacte menos, né, negativamente para o seu bebê também, né? Às vezes eu falo para ela assim: nesse momento, a gente não vai fazer indução, porque eu não quero que você engravide agora, né? A síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença metabólica, né? Na verdade, aumenta riscos gestacionais, maternos e fetais. Então, isso aí que você falou, acho que é fundamental. É a gente engajar a paciente, entender que ela não está ovulando, que ela não está saudável. Né? E isso vai envolver correção de hábitos, né? Ajuste de atividade física, ajuste principalmente dietético, né? Retirar os carboidratos refinados. A gente precisa tratar aquela paciente. Muitas vezes são pacientes que estão acima do peso, porque é o fenótipo mais comum, né? Aquele sobrepeso abdominal. Então, não é o momento ideal, muitas vezes. E isso que você falou é fundamental. É a gente preparar a paciente para uma gestação bem-sucedida, sem pré-eclâmpsia, sem diabetes gestacional, sem parto prematuro. E, enfim, que bom que você também pensa assim. A gente tem outro problema que pode interferir a gravidez dessas mulheres quando elas decidem por engravidar, que seria a menopausa precoce, que é algo que não se fala tanto, né? Eu, particularmente, não vejo. E, assim, é algo que as mulheres que passam por esse problema são pacientes que são muito sofridas, porque é como se você tivesse uma quebra ali do seu auge reprodutivo sem antes nem ter experimentado passar por ele. E existe algum sinal de alerta? Como é que a gente pode se anteceder a esse quadro? Como a gente pode pensar para a gente, como ginecologista, no consultório? O que a gente deve fazer para evitar chegar no extremo, já o diagnóstico da menopausa precoce? A gente fala dessa insuficiência ovariana quando isso ocorre geralmente antes dos 40 anos, né? Então, tem paciente que fica mascarada com hormônios sem a gente poder ter a oportunidade de avaliar essa função ovariana. Mas sim, existem exames como ultrassom transvaginal para a gente fazer a contagem de folículos antrais. Nem todo profissional tem habilidade mesmo, é habilidoso para mensurar o que de fato importa ali, a contagem de folículos. O ideal é que tenha pelo menos 7 folículos, 8 folículos em ambos os ovários, né?
E existem as avaliações hormonais. Histórico familiar também é muito importante, né? Então, como é que foi a história menstrual de sua mãe, de sua irmã? Será que ela menstruou precocemente, mas entrou em falência ovariana antes da média da população, que a gente considera ainda os 50 anos? Então, isso a gente já deixa, né, já acende um alerta, né? E como Lívia estava falando aí de agentes, de poluentes, então a gente não consegue, infelizmente, mensurar qualidade, envelhecimento ovariano, de qualidade ovocitária, né? Mas será que o ambiente em que essa paciente vive, será que o que ela utiliza não está tão prejudicial? Então, tem o bisfenol, o BPA aí, que a gente tanto fala, né? Que está associado, inclusive, né? Exatamente, a má qualidade de óvulo e perda mais acelerada, né? Desse pool de óvulos. Você recomendaria, então, para uma paciente de rotina ginecológica anual, que chega no consultório, a partir de que frequência eu deveria pedir, por exemplo, uma contagem de folículo, um hormônio antimileriano? Existe uma regularidade para a gente fazer esse tipo de acompanhamento? Eu acredito que os 30 anos, eu acho que uma boa... faz um de base, né? Então, se ela puder fazer anual a partir daí, porque a gente já tem isso bem determinado, em torno de 0,5 até 1, no máximo, assim, de queda por ano. Então, começa a ser mais acelerado, obviamente, a partir dos 35 anos, mas a partir dos 30 começa a ter uma queda. Então, se a gente começar a perceber que a partir dos 30 a queda do hormônio antimileriano está mais acelerada, então a gente tem como alertar essa paciente quanto à possibilidade de antecipar o possível congelamento. Antimileriano, gente, a gente acabou não falando aqui, é um hormônio produzido pelos folículos dos ovários, tá? Então, ele acaba sendo mais ou menos o contrário do FSH. Quanto maior o valor do hormônio antimileriano, melhor. É sinal de que essa paciente tem uma reserva folicular mais adequada. Ao passo que o FSH, que é o hormônio que a gente tanto dosa aí na perimenopausa, ele tende a estar mais elevado quando a paciente tem uma baixa reserva de folículos, né? O que eu costumo fazer é quando a paciente ela chega já com a demanda. Eu tenho um doutorado para fazer, eu vou para fora do país e eu gostaria de saber como é que está a situação. Na verdade, eu tento sempre estimular essa conversa. Por isso que eu falo que a gente é um pouco psicóloga, né? A gente tem que se inteirar sobre a vida da paciente, né? Quais são os planos dela, né? Exatamente. E aí, quando a gente tem esse cenário, eu doso, faço a avaliação, mas eu sempre alerto. Hoje, você está bem. Sua fertilidade aparentemente está bem. Porque a gente só sabe se vai conseguir engravidar ou não tentando. A gente não sabe se o trajeto, a anatomia, como Livinha falou, tá ok, se o parceiro também tem suas questões. Mas com relação a reserva ovariana, tá ok. Mas eu não sei te dizer quando acabar o seu mestrado, quando acabar a sua viagem, o seu plano, como você estará. Então, esse talvez seja o momento exato do congelamento. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que isso que a gente trouxe, assim, responde muito às pacientes, assim, quando a gente abre caixinha na rede social, é uma pergunta muito frequente. Como eu sei sobre a minha fertilidade? Então, acho que fica aqui uma dica, se você já tem 30 anos, você pode fazer uma ultrassonografia com contagem de folículos, que é realizada ali na primeira fase do ciclo, entre o terceiro e o quinto dia do ciclo. Você pode dosar o seu antimileriano e você pode dosar o seu FSH. Né? Se ele já tiver assim, maior que 10 nessa fase, já liga a anteninha aí. Por que a gente fala muito do antimileriano? Porque é um hormônio mais estável, né, ao longo do ciclo menstrual. Então, o FSH também pode ser lançado mão, sim, mas o antimileriano acaba sendo mais fidedigno, né? São pulguinhas que a gente vai coletando aí. E a gente vai entrar num assunto que me é muito familiar, né? Que é, assim, quando que a mulher deve pensar em congelamento de óvulos? Esse ano que passou, eu fiz o meu congelamento com você. Foi maravilhoso, diga-se de passagem. Maravilhoso de forma bilateral, né? O resultado foi muito bom e eu, enquanto paciente, me senti muito segura, né, naquilo que a gente estava fazendo. Então, eu, na porta aí dos 35 anos, porque os planos da vida a gente não consegue, né, controlar todos. Tinha na minha cabeça, nos meus planos, né, adolescentes, eu engravidaria com 30 anos. Com 30 anos eu estava terminando um relacionamento. Né? E sendo ginecologista e trabalhando tanto, tem um paciente com menopausa de 23 anos, 25, 30,
Então, assim, trabalhando com isso, né? Então, até acho que adiei demais essa decisão por conta de tanto trabalho. Mas aí entendi que na porta dos 35 anos eu precisava tomar uma decisão sobre gestar ou não, sobre esse desejo. E já conhecia, já tinha muitas pacientes que eu preparo muitas pacientes, a gente faz o que a gente chama de programação metabólica, né, gestacional, então eu preparo a paciente para engravidar e também para congelar, né, e aí a gente arruma a casa e manda para a Isa, e eu fui com a casa arrumada, não foi, Isa? Então, a minha história foi essa, proximidade dos 35 anos e falta de previsibilidade, né, do que vai acontecer, né? Em pleno auge profissional, crescimento profissional, investimento muito forte nessa área. Essa foi a minha motivação. E como que é a história das suas pacientes que chegam para congelar? É parecida? Você é a clássica, na verdade, né? Então, é o que muito chega pra gente. Só que, infelizmente, Lívia, nem todo mundo chega com idade ideal, adequada. E muita gente também não chega num cenário ótimo, né? Então, infelizmente, eu ainda recebo pacientes pós-cirurgia, sabe? Com abordagem ovariana prévia, que já tem uma reserva comprometida, ou com mais de 35 anos. Por quê? Porque ainda é um procedimento que, infelizmente, não é custeado, né? Pelo serviço público, nem por planos de saúde, por seguradoras, e aí é totalmente particular. Claro que hoje está muito mais acessível que antigamente. E graças a Deus também a informação está muito mais disseminada. Mas infelizmente ainda chegam para a gente pacientes com uma idade maior que 35 anos. E aí o que acontece? Muitas dessas pacientes acabam sendo incentivadas a fazerem mais de um ciclo, para que a gente guarde uma quantidade maior de óvulos. Então, como a gente falou anteriormente, é muito saudável, muito confortável a gente poder viver com a dúvida. Eu não sei se eu vou utilizar, mas eu quero ter a tranquilidade de que, se eu precisar utilizar esses óvulos, eu vou ter uma chance maior que 80%, 85% de êxito. Então, para eu dar esta tranquilidade, como eu não consigo testar a qualidade dos óvulos, né, eu não consigo mensurar, o ideal é que a gente acabe tendo uma quantidade maior. Então, infelizmente, existem dados ainda aí que a gente não consegue informar plenamente para a paciente, né, com uma qualidade. Então, a gente quer se resguardar com a quantidade maior. E qual é essa quantidade? Entre 15 a 20 óvulos, é o que a literatura recomenda, né? Então, que a gente tenha aí um número de... Porque a gente não sabe como é que vai ser a qualidade do sêmen, né? Tem isso. Eu não consigo mensurar a qualidade do óvulo, mas eu também não sei com quem que essa pessoa vai casar. Se ela vai utilizar um banco de sêmen, um embrião, ou um espermatozoide top, modelo. Mas eu não sei, né? E é comum precisar de mais de um ciclo para conseguir fazer essa reserva aí ideal, na verdade? Habitualmente, as mocinhas com menos de 35 anos conseguem um número bem satisfatório. Mas com mais de 35 anos, eu acabo incentivando. Doutora, eu só tenho planejamento financeiro e profissional para fazer um ciclo. É o que eu brinco com elas, que eu falo, você vai receber meus parabéns. Você já está à frente de muita paciente que nem chega aqui. Não é? Então, assim, parabéns por você ter conseguido coletar 7 óvulos, 8 óvulos. Você já está se dando uma oportunidade aí de pelo menos uma transferência embrionária, provavelmente. E se você tiver numa idade adequada, provavelmente esses 7 aí vão te dar pelo menos um embrião euploide. É o que, estatisticamente, a literatura nos diz. Mas você não quer ter uma chance de 40%, 50% de êxito. Você quer congelar mais para você ter uns 80%. Então, por isso que a gente acaba recomendando mais de 15 óvulos, né? E, assim, uma coisa que pouco se diz e pouco se pensa é no segundo filho. Porque a gente está chegando tarde no primeiro, e aí tem as dificuldades, os perrengues do primeiro filho. Quem já teve um filho sabe como é. E chega na decisão do segundo filho, já se passaram aí 5 anos, já está mais à frente. Eu tenho muita paciente de consultório com infertilidade secundária, que seria essa dificuldade de engravidar novamente. Por questões de idade também, mas, assim, talvez uma falta de programação. Porque acho que a fertilidade, o congelamento, ele pode atuar também nesse momento. Perfeito, Gabriela. Agora aí eu posso até falar de mim. É muito confortável. Vou dar o meu exemplo. Eu tenho um filho e hoje eu falo que eu tenho a certeza
de que eu não quero o segundo filho. Mas quando eu falo isso, todo mundo já me olha, como que você tem essa certeza? Porque eu acho realmente que, infelizmente, a mulher vive uma pressão muito grande. Eu ouço também muito isso. 38, 40 anos, doutor, eu preciso decidir agora se eu vou ter ou não meu segundo filho. Olha só, se você tem seu óvulo congelado numa quantidade boa e numa qualidade teoricamente adequada, porque você congelou no momento ideal, que aí foi o meu caso, né? Então, eu congelei antes dos 35 numa quantidade que a literatura recomenda. Tive que fazer 2 ciclos, tá? Mas não vem ao caso. O fato é que eu consegui ter o que me mandaram, me recomendaram. E aí, eu tenho hoje a certeza tranquila de que eu não quero o segundo filho. Mas eu também tenho a certeza que eu não quero que mexam nos meus óvulos. Deixa eles lá. Então, muito, muito provavelmente eu não vou lançar mão deles. Mas eu fico tranquila em saber que eles estão lá. Então, eu acho que traz tranquilidade. Com uma pílula contraceptiva lá, né, na década de 50, 60, trouxe essa tranquilidade para a mulher, essa liberdade, o óvulo congelado também está trazendo, né? Uma certa liberdade. Essa é a palavra. Eu, enquanto paciente, essa é a palavra. É a liberdade mesmo de você tirar um pouco dos ombros essa cobrança, autocobrança, mas principalmente a cobrança da sociedade. E para mim foi exatamente isso. E só para a gente pincelar, porque a gente também falou da possibilidade de casais homoafetivos, e tem mulheres muito mais velhas, assim, mais de 40 anos, com qualidade de óvulos bem ruins, que tentaram a FIV e não conseguiram. Como é a realidade hoje da ovodoação? A gente está falando de um monte de ponto aí ruim, né? De doença. Mas vamos falar de uma coisa boa. Isso. A mulher, hoje, ela vem envelhecendo melhor, né? Então, você vê uma mulher hoje de 40, 45, 50 anos, chega, me arrepia, gente. Não parece. É uma idade que engana. Você fala, não, é mentira que essa paciente tem 48 anos. Então, fisicamente, ela hoje está muito bem preparada. Então, ela tem o potencial de gestar. Apesar do óvulo não ter mais qualidade. Então, é difícil até, infelizmente, muitas vezes dela entender que por que ela tem tanta saúde e eu estou falando que o óvulo dela não vai funcionar. Então, a gente vem com essa história toda, né? Que o óvulo está dentro do organismo desde antes do nascimento e tal, e ela acaba entendendo. Então, ela preparada fisicamente para gestar, a gente lança a mão de óvulo doado. Que eu brinco, gente, é a menina dos olhos de qualquer clínica de reprodução assistida. É um tratamento, assim, maravilhoso, extremamente gratificante de realizar. Por quê? Porque tem paciente que chega lá pra gente menopausada. Ela não tem mais óvulo. Ela não ovula, mas ela nem estimulando, se incentivar a estimular os ovários, não vai sair mais nada. E aí eu dou a ela a oportunidade de gestar. Então, isso renova a esperança, traz uma grande possibilidade de êxito. Então, é por que a gente gosta tanto, porque é um tratamento que dá muito certo. Então, eu vou dar a esta paciente óvulo de 28 anos. Então, o potencial aí de êxito sobe para 50%, 60%, 70% em alguns cenários. E aí vem o Conselho Federal de Medicina, né, que é o que nos rege, recomenda a gente a fazer tratamento de medicina reprodutiva até os 50 anos, mas ele também não determina que é até aí não, tá? Então, ele deixa a nosso critério, a nossa responsabilidade, se a paciente tem condição ou não de se submeter a um tratamento para tentar gestar com mais idade. Então, é um tratamento muito promissor, que a gente faz com bastante frequência. Então, a doadora é anônima na maioria das vezes, né? Em raras exceções, mas de forma geral é uma paciente anônima, é uma mulher anônima que nunca vai saber para quem que ela doou e quem recebe também nunca vai saber de onde que veio. Então, a gente faz o pareamento das características físicas e promove aí essa transferência com bastante chance de muito sucesso. Bom. Fantástico. Quando eu me deparo com situações assim parecidas, eu vejo que tem muito tabu com relação a isso. Porque a mulher que quer engravidar na hora que ela decide, independente da idade, dos seus óvulos e que seja gestado na barriga. Tem gente que tem isso muito consolidado na cabeça, muito enraizado. E eu sempre encaminho, né, para o Fertileuta, porque assim, eu falo, vá conhecer as suas possibilidades. Tem que desconstruir, né? Vá entender o que é possível para você. Abra seu coração para o que é possível. Entenda qual o seu desejo
E não é nenhum demérito, não é nenhum desmerecimento você não ter óvulo nesse momento que seja suficiente para gerar seu filho. Mas você tem a tecnologia, você tem a ciência que está a seu favor. Então, vá com o peito aberto. Eu sempre tento estimular nesse sentido, porque eu vejo que existe ainda uma certa resistência nesse cenário. E eu sou realmente apaixonada pela reprodução humana. Foi maravilhoso ter você aqui, porque realmente veio para trazer tudo isso que a gente precisava ouvir. E agora, assim, já que a gente falou de todas as doenças, das dificuldades, das possibilidades, vamos falar um pouquinho sobre a suplementação? Vamos lá. Para você, na reprodução, o que você acha que assim, é um pilar de suplementação? Livinha vai vir aqui para dar uma aula. Dar aquela aula que a gente precisa, porque é quem entende e que fez a minha suplementação. Hoje eu tenho 2 filhos e Livinha tem participação. Meu marido tem mais, mas ela também estava lá colaborando com a minha suplementação. Gabi, assim, normalmente eu divido essa responsabilidade, sabe? Eu acho que a gente tem que dividir com a paciente, com o casal, mas eu divido também com um outro profissional. Então, se a paciente vem com a rotina de hábitos de vida, hábitos alimentares adequados, eu nunca deixo de pontuar cigarro, café em excesso, o álcool também. E isso eu falo para ambos, tá? Então, eu acho que a gente tem que tentar controlar, né? Então, já que a gente não controla a idade, o que eu posso fazer? Eu não quero engravidar agora, mas vamos tentar uma rotina mais saudável. Quando eu era solteira, eu tinha todas as minhas panelas de teflon. Tudo bem que eu não cozinhava em casa, né? Malmente utilizava essas panelas. Mas depois, né, quando eu fui realmente constituir minha família, eu me programei, me planejei para trocar minhas panelas. Então, são pequenas atitudes. Eu comecei a planejar a gestação, minha gestação foi planejada, eu comecei a diminuir o café. Adoro café, amo café. Não suspendo o café de ninguém, mas eu incentivo a diminuir o consumo. Então, existem pequenos gestos, por que não fazer? Por que não fazer atividade física? Assim, eu acho que também não existe mais, não cabe mais a desculpa de tempo, sabe? Porque você tem que se virar. Então, vai ter que rebolar, porque são 30 minutos por dia. Né? Então, isso já pouco, faz um impacto. Horas. Exatamente. Já faz um impacto significativo. Então, algumas medidas comportamentais eu consigo já ir trabalhando e cobrando ao longo de todo o acompanhamento. Mas a suplementação, eu confesso que eu acabo dividindo essa responsabilidade. Às vezes a paciente vem bem, eu faço algumas dosagens e vejo que está tudo adequado, vou levando. Mas quando eu sinto que a paciente ou tem uma patologia, né, que leva a uma necessidade maior de suplementação, ou quando tem uma vida muito desregrada, eu acabo encaminhando. Eu acho que, eu sempre brinco, eu digo assim, a melhor hora de cuidar de uma mulher é a hora que ela decide ser mãe. Porque a mulher que decidiu ser mãe, ela já pensa como mãe. Ela já está priorizando a vida de alguém que vem a partir dela, né, e que vai depender dela ali. Então, assim, é o momento chave da gente conseguir fazer isso, Isa, né? Sinalizar, olha, pequenas mudanças, muda a panela, né? Faz um exercício, perde um pouquinho de peso se você tiver, né? Se a paciente estiver precisando, priorize seu sono. Então, é o básico mesmo. O que a gente tem culturalmente é assim, a paciente decide engravidar e engravida. Ou, no máximo, use ácido fólico por 3 meses, né? Hoje a gente sabe, né, que existe uma prevalência muito grande de mulheres que não conseguem metabolizar o ácido fólico e metilfolato, que é realmente a vitamina B9, né, necessária ali na neurogênese, formação de tubo neural e, entre outras coisas, replicação de DNA, enfim. Então, eu lembro sempre para a paciente, seja qual for a via de gestação, né, artificial, assistida ou natural, esse folículo, esse óvulo, né, ele foi escolhido há mais ou menos 300 dias atrás. Então, assim, é um cuidado que, idealmente, seria um ano antes. A gente sabe que, na prática, isso não é tão praticável, né, tão viável. Mas, assim, existem coisas muito chaves que a gente não pode deixar passar para uma mulher que está pensando em engravidar, seja qual for a idade que ela tenha. Ela vai precisar priorizar o sono. Então, se ela tiver a possibilidade, né, de trocar o turno de trabalho, negociar, fazer trocas, faça. Isso realmente modifica a fertilidade da mulher e o sucesso na gestação e a chance de complicações. Suplementar melatonina, em alguns casos, é necessário, especialmente depois dos 35 anos, porque a gente já tem realmente uma redução. Né? Quando eu falo dormir bem, é dormir em torno de 10 horas
com tudo escurinho. É. A gente precisa que essa paciente esteja praticando. A gente precisa... Amiga, você já pariu 2. Tá tudo certo. Então pode deixar, descer a ladeira. Mas, enfim, o sono é uma prioridade, a atividade física é uma prioridade, porque produz substâncias antioxidantes, anti-inflamatórias, melhora a sua composição corporal, que melhora a sua produção hormonal. Né? Manejo de estresse, se puder fazer yoga ou aprenda a meditar. Tenha as suas ferramentas para você não adoecer com o seu entorno, né? Com as suas demandas, enfim. Então, controle de estresse e a dieta. Né? A dieta é fundamental. A dieta é o hábito alimentar. Que significa coma comida de verdade. Né? Evite enlatados, processados, né? Os alimentos ultra refinados, né? Ultra processados. Aquele seu dizer que para mim é meu lema. Não desembale, não descasque. Não desembale menos e descasque mais. Esse daí. Né? Então, eu assim, falo para a Bela direito. Tá desembalando, filha, então não pode. Então, é comer comida de verdade mesmo, porque a gente precisa nutrir esse corpo, esse ovário, né? Esses óvulos. E ainda assim, é muito comum que a gente precise suplementar, sim, porque a gente vive aí uma questão de agropecuária, de solos pobres, problemas digestivos, absorção ruim. Então, quase sempre a gente vai precisar suplementar algumas coisas. Então, assim, além de... Só um detalhe, antes de você começar na suplementação, eu brinco que eu sou muito nutricionista, né, no SUS, porque às vezes a paciente não consegue, né? Então, eu acabo falando muito disso. Primeiro, ser marmiteiro, eu acho que faz ajuda toda demais. A diferença. Então, lá em casa agora finalizou com o meu filho sendo marmiteiro também. Então, lá em casa todo mundo é marmiteiro. Então, levar a comida, ter comida, né, na bolsa, faz você fugir daquele pastelzinho, daquela fritura que vai estar ali. Então, assim, uma dica, uma sugestão, né, falando de hábito alimentar, é você levar alguma coisa com você sempre. Estratégia. Eu sempre explico assim, para qualquer... É estratégia, né? Porque, né, quando a gente, por exemplo, vai num plantão, vai no hospital... Né? Enfim, a gente tem... Todo dia tem uma comemoração, todo dia tem a oferta daquilo que é ruim. Se aquilo passa a ser... não é uma exceção, ela passa a ser uma rotina, porque todo dia eu vou ao hospital, todo dia eu frequento aquilo ali, não é mais exceção. Então, assim, planejamento é fundamental. Então, o checklist da mulher que quer engravidar, ela precisa dormir bem, se exercitar, estar num peso adequado, controlar seu estresse e olhar sua tireoide e olhar sua função adrenal, né? Dosar cortisol e o sulfato de DEA, que é um hormônio que determina a capacidade daquele folículo amadurecer até ser ovulado. E as suplementações chaves que vocês têm que observar, é óbvio que isso com mensuração laboratorial, né? Por exemplo, se a paciente tem... Enfim, cada uma com sua individualidade. Mas é fundamental o metilfolato, né? As vitaminas do complexo B, principalmente metilfolato. O ferro, que faz parte de quase todas as reações de esteroidogênese, ou seja, de formação de hormônio ovariano. Vitamina D, né? Que na verdade é um hormônio e tem... A gente já tem muitos estudos bons demonstrando um aumento da fertilidade da mulher que tem níveis maiores de vitamina D. Isso a gente está falando de maiores que 40, 60. Né? E eu acho que é basicamente isso, melatonina para quem precisar, né? Para quem tiver indicação. Esse é o basicão. E é claro que através de mensuração laboratorial, conhecendo um pouquinho da história do recordatório alimentar daquela paciente, a gente entende se tem outras deficiências ou não, mas uma coenzima Q10, um magnésio, tudo que melhorar a função mitocondrial vai melhorar a saúde daquele ovário e a capacidade de ter um óvulo bom, um óvulo com menos estresse oxidativo, mais jovem. É isso. Segui minha receita certinha que ele passou. Deu certo. Pois. Então, assim, realmente eu acho que tem muito respaldo, tudo. E você sente um melhor bem-estar, né? É impressionante. Eu também me preparei para a gravidez e eu acho que faz diferença, sim. Então, tem paciente que já chega pra gente falando que faz uso, eu falo, mantenha. Mas, às vezes, a gente não sabe nem mensurar quanto que aquele antioxidante vai impactar, mas, poxa, é algo a mais. Às vezes, até ela está tendo dificuldade de fazer outras mudanças comportamentais, então, isso ameniza. Acho que é uma forma de você se conectar com seu filho antes mesmo de estar grávida. Você tem uma preocupação ali de melhorar aquele ambiente. Acho que realmente é o que você pode oferecer de melhor. Isa, muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. E eu quero que você agora fale pra gente seu recado final, o que você tem de mensagem para aquelas mulheres que
ainda não sabem se querem engravidar, aquelas mulheres que desejam e não estão conseguindo, e aquelas mulheres que estão naquele momento decisivo. Vou tentar engravidar, não sei por onde começar. Fala pra gente, assim, qual a sua mensagem, o que você falaria para elas? Eu acho, pessoal, que é muito importante a gente tentar se conhecer. A gente tentar entender o nosso organismo, tentar cuidar da nossa saúde. Existem muitas estratégias que nós, como pacientes, né, nós como mulheres, podemos lançar mão para ter uma vida mais saudável. Então, isso pode não impactar hoje, mas pode impactar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, a gente precisa se preocupar, né, com a nossa saúde como um todo. E, claro, o acompanhamento ginecológico de rotina, o acompanhamento médico com um profissional que realmente tenha esse despertar, esse tino, essa preocupação com a sua saúde reprodutiva faz toda a diferença. Então, além da parte profissional, tem a sua parte, a sua responsabilidade. Porque, sem dúvida, existem doenças controláveis e tratáveis apenas com estilos de vida. Mas, claro que só isso muitas vezes não basta. Então, a gente precisa ter a informação. E foi o que a gente tentou trazer aqui, né? Um pouquinho de informação para ser mais acessível, né, a todo o público em geral. Então, foi um prazer, meninas, estar aqui presente hoje com vocês. Isa, muito obrigada. Quero valorizar a sua especialização, agradecer pela sua contribuição, né, assim, na minha formação, na formação de tantos colegas, na formação de tantas famílias. Sempre admirei porque você é muito sincera, muito, mas amorosa. Então, e para quem está numa situação de vulnerabilidade, sem saber, né, se vai realizar um sonho, sem saber das suas possibilidades, isso é crucial. E para mim, que sou médica e que trabalho que sou ginecologista como você, que trabalho com programação, né, da gestação, ter do outro lado alguém que eu sei que vai receber a paciente com a mesma filosofia, com a mesma seriedade também, é muito confortável. Então, muito obrigada pelo seu serviço na medicina. Que Deus abençoe e que você faça muito mais pelas famílias. Eu que agradeço, fico feliz mesmo com tantas palavras queridas, que eu vejo vocês aí crescendo cada vez mais e que a gente continue, né, trocando pacientes aí, porque sem dúvida é muito gratificante ter profissionais sérias e habilidosas no tato, né, e no conteúdo para atender todas as pacientes, né. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, Livinha, por tanta contribuição. A gente aprende muito quando a gente fala de fertilidade. Livinha, realmente, essa programação eu acho que deveria ser mais difundida. As pessoas pensam em engravidar apenas como a retirada do método contraceptivo. E vai muito além do que só a retirada do método contraceptivo. E eu sou encantada pela fertilidade, pela reprodução humana, porque eu tento estimular as pacientes no sentido assim, de não se sentir frustrada por não conseguir de forma espontânea. Porque o desejo de todos é que seja espontânea a gravidez. É o que a gente espera. Mas se Deus capacitou e se fez com que fosse desenvolvida técnicas para favorecer a fertilidade, para possibilitar esse sonho, por que não? Espero que vocês tenham aproveitado esse episódio. Foi feito com muito carinho para todas vocês.